Olá, olá! E hoje eu escolhi esse clima não, né? Este ambiente verde aqui na varanda de minha casa. Se você está reparando, tem um canino aqui atrás de mim e outro canino vindo aqui, que eu vou falar sobre... Sobre o que, Cookie? Posso? Nossa! Cookie? Eu vou falar sobre alimentação vegetariana para bebês. Para quem não sabe, gente, esse é um assunto tão estudado e tão seguro que existe a Sociedade Vegetariana Brasileira. Essa sociedade é pautada... Dá licença, Cookie. Isso não, Cookie. Essa sociedade... Essa sociedade é pautada nos estudos da Academia de Nutrição e Dietética e do Conselho Regional de Nutrição da Terceira Região, que é a região de São Paulo. Essas duas sociedades admitem que uma alimentação vegetariana pode ser seguida em todos os ciclos da vida, inclusive na gestação, na lactação e na infância. E que uma alimentação vegetariana apropriadamente planejada pode ser nutricionalmente adequada, além de promover benefícios para a saúde e prevenção de doenças. E é muito legal, gente, que cada vez mais famílias... Ixi, será que vai começar a chover agora? Bom, gente, eu tive que dar uma pausa, porque realmente começou a chover, e agora estamos sendo abençoados pelo sol. A gente estava falando que é cada vez mais comum as famílias admitirem este estilo de vida vegetariano. Ou então mesmo as próprias crianças admitem esse estilo involuntariamente. Elas acabam rejeitando carne na introdução alimentar. Às vezes tem muita família que fica preocupada, achando que é uma obrigatoriedade a criança comer carne, que tem que fazer parte da dieta a criança comer os derivados, né, as proteínas animais. E isso não é uma verdade. Tanto a criança quanto o adulto, quanto o adolescente, qualquer fase da vida, você pode sim ter uma alimentação vegetariana e ser super saudável. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que tanto a criança vegetariana quanto a criança onívora é aquela pessoa que come tanto alimento de origem animal quanto alimento de origem vegetal, que é a maioria das pessoas, né, deste mundão afora. Então, toda criança, tanto vegetariana, quanto vegana, quanto onívora, tem que ser amamentada exclusivamente com leite materno, né, ou fórmula infantil, no caso de ser dessa criança ser impossibilitada de ser amamentada por qualquer motivo. Que o leite da mãe vegetariana e o leite da mãe não vegetariana são muito parecidos. Tanto a mãe vegetariana quanto a mãe não vegetariana tem que dar atenção a algumas vitaminas específicas durante a amamentação, que são a vitamina A vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, a vitamina C e também as vitaminas do complexo B. Não interfere a alimentação ser vegetariana ou não. Os únicos dois nutrientes que a gente tem que ter atenção aqui são a vitamina B12 e as gorduras tipo ômega 3. Por quê? Porque a vitamina B12... elas estão nos alimentos, elas são oriundas, né? Os alimentos fontes de B12 são aqueles alimentos de origem exclusivamente animal, como carnes, ovos e laticínios. Então, a mãe vegetariana estrita, ou seja, vegana, né? Porque existe também o ovo-lacto vegetariano. Essa pessoa, ela não consome carne, mas consome ovos e leite, e é muito difícil, né? Ovos e laticínios, e é muito difícil essa pessoa ter alguma deficiência de vitamina B12, porque a vitamina B12 está nesses alimentos de origem animal. No caso do vegetariano estrito, ele não vai consumir essas fontes de vitamina B12. Então, é muito interessante essa mãe que está amamentando ter uma suplementação de vitamina B12, né? Isso vai ser acordado com o médico ou com o nutricionista que estiver tratando essa mãe. E também uma outra alternativa é a suplementação do próprio bebê. O ômega 3 chega a ser um problema porque se a mãe é vegetariana e não consome peixes, ela não vai consumir fontes de ômega 3, que é uma gordura muito importante para o desenvolvimento dessa criança e também para a saúde da mãe. Então, nesse caso, pode-se receber uma suplementação de DHA, que é o ácido docosa hexaenoico, né, presente aí tanto em algas quanto em peixes. No caso da mãe vegetariana estrita, ela pode receber cápsulas de DHA de 200 a 600 miligramas. Isso é acordado com o médico ou com o nutricionista dessa mamãe.
Agora falando mais do planejamento nutricional, estou aqui com esse grude. Vem aqui, é um grude. Falando mais sobre o planejamento nutricional dessa criança. Gente, eu montei um planinho super básico para mostrar para vocês nesse vídeo, porque assim, a grande dúvida, né, das mães, principalmente que não são vegetarianas estritas e não estão acostumadas com esse tipo de alimentação. Por quê? Porque as mães que já são vegetarianas, elas têm total segurança de oferecer uma alimentação vegetariana para a criança, a grande maioria, por já ter um conhecimento dessa alimentação, por já ter uma vivência dessa alimentação. Então, elas fornecem essa alimentação de uma forma mais segura para o seu filho. Agora, a mãe que não é vegetariana, e principalmente a mãe que tem pessoas que não são vegetarianas na família, fica sendo bombardeada de opiniões alheias, tipo, Essa criança não tá recebendo carne, essa criança não vai comer ovo, essa criança vai ficar anêmica, essa criança vai ficar com déficit de vitaminas, ela vai ter déficit nutricional. Então, este esquema que eu montei para vocês é para mostrar que uma alimentação simples, mas adequada nutricionalmente, adequada com as proporções de proteínas oriundas dos vegetais, pode suprir totalmente essa criança da quantidade de proteínas que ela precisa para o desenvolvimento, e de ferro, e de vitaminas e tudo mais. Essa alimentação é mais específica do período de 6 a 12 meses da criança, né? A partir do momento que a criança começa a receber a alimentação, a introdução da alimentação complementar, né? Que vai complementar o leite materno, ou seja, essa criança ainda vai estar sendo amamentada, no caso, né? Então, veja bem o esquema que eu montei para vocês. A criança vai receber o leite materno livre demanda e ela pode ter um lanche da manhã, né? Ela pode ter um lanche da manhã ali, que é antes da papa, né, do almocinho dela, junto com a família, que ela pode ter uma fruta. No caso, eu coloquei aqui a banana, né, uma fruta versátil, uma fruta prática. E o almoço, o que seria o almoço? Bem simples, arroz integral, feijão carioca, uma verdura, um legume, né, no caso, eu coloquei o brócolis, e 2 tipos de legumes, abóbora e chuchu. Poderia ser um tipo só de legume, mas para dar uma enriquecida, né? Como o nutricionista adora enriquecer o prato com legumes, nós vamos colocar 2 tipos de legumes. Aí também, 1 colher de chá de óleo de linhaça e 1 colher de chá de azeite de oliva extra virgem, para suprir aí as necessidades de ômega 3 e ômega 6. Que o ômega 3, além de você dar suplementação para a mãe, enquanto ela está amamentando, a criança, quando começa a se alimentar com alimentação complementar, como não vai consumir peixe, é interessante ela consumir o óleo de linhaça ou de semente de chia. E uma fruta, no caso eu coloquei o kiwi, que é fonte, né, rica em vitamina C, para melhorar a absorção do ferro. Nós já vamos falar sobre isso. Pode ter também um lanche da tarde, no caso eu coloquei uma fruta, pera, né, pode ser uma maçã, pode ser um caqui. E o jantar pode ser exatamente igual ao almoço. Bem simples mesmo. É claro que você pode variar, colocar outros legumes, enfim. Mas para dizer que simplesmente você pode fazer uma alimentação super saudável e suprir essa criança com as fontes proteicas e com as fontes de todos os nutrientes que ela precisa. Então o esquema fica assim desenhado, esse pratinho dividido em 3, que você tem que colocar um alimento de cada grupo. No caso aqui, 1/3 do prato, legumes e verduras. O outro terço do prato, cereais, raízes, tubérculos, grãos. E o outro terço do prato, para completar, as leguminosas. Frisando, gente, que para fazer de uma forma bem prática, para mostrar que não é complicado, você pode colocar apenas um alimento de cada grupo. Um tipo de verdura ou legume, um tipo de cereal ou tubérculo ou grão e um tipo de leguminosa, fazendo assim uma combinação de nutrientes que vai suprir a criança de tudo que ela precisa para esse momento da refeição. Claro que você pode, se quiser, colocar 2 tipos de cereais, por exemplo, arroz com mandioca, ou quinoa misturado com arroz integral, ou uma mandioquinha com uma cevadinha, tá? Mas que se você colocar apenas um tipo, já é o suficiente. E não pode deixar de colocar a leguminosa, porque tem que ter essa combinação do cereal com a leguminosa, para ter essa combinação proteica no prato da criança, principalmente porque ela não está consumindo carne. E os legumes você pode variar 2, 3 tipos, fica a seu critério. Cores, sabores, variedades, nunca é demais. A ingestão proteica é sempre uma preocupação na dieta vegetariana da criança, mas a gente tem que ter em mente, a mãe e o pai têm que estar seguro de que ofertando todos esses nutrientes, principalmente a mistura do cereal com a leguminosa, como eu já falei isso no vídeo anterior, né, do que tem no prato do neném,
O cereal mais a leguminosa complementa as proteínas existentes nesses alimentos, suprindo a criança de toda a necessidade proteica que ela tem nessas refeições. E a gente não pode esquecer que a criança está recebendo o leite materno, porque a alimentação é complementar. A alimentação complementa o aleitamento materno que ainda está acontecendo. Então a criança está recebendo proteína desse leite, gordura, energia e todos os outros nutrientes que ela precisa. Recebendo tanto leite materno ou fórmula, no caso da criança não está sendo amamentada pelo leite da mãe, e sim por fórmula infantil. Então, para a gente ficar seguro da quantidade de proteína, carboidrato, lipídios e outros nutrientes importantes, eu coloquei essa tabela para mostrar, de acordo com essa alimentação prática e simples que eu coloquei para vocês, o quanto de proteína, carboidrato, energia essa criança está consumindo. Comparando aí com as referências que significa assim, o quanto que se espera que essa criança consuma durante o dia para ela ter uma alimentação saudável de acordo com a demanda de crescimento dela. Então, você pode ver que a quantidade de calorias está abaixo do preconizado. Porém, a gente não pode esquecer que essa criança está sendo amamentada, como eu já falei, e vou bater nessa tecla. Porque às vezes a gente acha que só porque a criança começou a comer, tudo que está na comida tem que suprir. E não é verdade, essa criança tem que estar recebendo ou o leite materno ou a fórmula infantil. Então essa tabela mostra e deixa a gente muito seguro que a criança está recebendo quantidades ótimas desses nutrientes. Inclusive tem também o aminograma. O que é isso? Os aminoácidos são substâncias que formam as proteínas. São os aminoácidos que existem nos alimentos. Então aí está aí uma tabela dos aminoácidos existentes nessa refeição prática e simples que eu passei para vocês. Tá tudo de acordo com as referências, tudo de acordo com o preconizado que a criança tem que receber. A partir dos 12 meses, a orientação mantém-se. A criança vai estar comendo mais, ela ainda está naquele ápice, né, da demanda, do crescimento dela. A partir dos 24 meses, ou seja, dos 2 anos de idade, esse ritmo de crescimento cai. Então, a demanda por alimento cai. Quando a criança entra naquela fase de inapetência do pré-escolar, que é na faixa etária aí de 2 a 6 anos de idade, a criança fica com menos fome, os pais ficam preocupados, mas é totalmente natural, porque o ritmo de crescimento cai e a demanda por alimento também cai. Então, a criança realmente vai querer comer menos. Mas a gente não pode deixar de ofertar tudo que ela precisa. A orientação a partir dos 12 meses é que a criança continue recebendo uma fruta rica em vitamina C após as grandes refeições, que é almoço e jantar. Por quê? Porque nessas refeições a gente consome bastante fonte de ferro. O ferro também é uma preocupação importante, né, para a alimentação vegetariana, porque muita gente acha que somente o ferro que tem na carne, o ferro de origem animal, é capaz de suprir uma criança ou qualquer indivíduo para que ele não fique anêmico, para que não falte, né, ferro na composição corporal. Mas isso não é verdade. Uma alimentação vegetariana, apesar de não ter ferro biodisponível, que é o ferro que a gente chama de ferro M, é uma alimentação muito mais rica em ferro porque tem muito mais alimentos de origem vegetal ricos em ferro, como as leguminosas, como as verduras, como os legumes, porque se você é vegetariano, você tem que consumir vegetais, né, gente? A vitamina C é capaz de transformar o ferro não biodisponível, que é o ferro não M, em ferro biodisponível, que é o ferro M. Você transforma a forma férrica na forma ferrosa. Por isso que é muito importante todas as crianças, inclusive as vegetarianas, consumirem frutas, fontes de vitamina C após as refeições. Continuar com a colher agora, a partir dos 12 meses, essa quantidade de óleo de linhaça, óleo de chia, óleo de nozes também é fonte de ômega 3. Antes era uma colherzinha de chá, passa a ser uma colher de sobremesa no almoço e no jantar para garantir a fonte de ômega 3. E sempre combinar as leguminosas com os cereais para completar essas proteínas existentes nesses 2 grupos de alimentos e fazer com que a criança consuma essas fontes de proteína que não estão sendo oferecidas por carnes, ovos e laticínios. Não existe uma proporção perfeita de cereais e leguminosas. Muita gente que acha que é 2-1 no caso, mas isso depende muito do gosto da criança, da individualidade, da preferência. Nós temos que fazer a introdução alimentar e a continuidade dessa alimentação complementar de forma respeitosa, né? Observando a preferência da criança. De repente ela gosta mais de leguminosa do que cereal, mais de feijão do que arroz, e vamos respeitando. Não tem uma proporção perfeita, existe a proporção de acordo com a preferência da criança. E suplementação? A gente tem que manter, sim, a suplementação de vitamina B12 para as crianças vegetarianas, né, estritas, que não consomem alimentos de fonte animal e precisam receber essa suplementação. Não tem necessidade de suplementação de ferro, se a criança receber fontes adequadas de vitamina C após as grandes refeições.
E o ômega 3 tem que ser ofertado pelos olhos. A vitamina A também não é um problema, não tendo necessidade de suplementação. É só a criança receber fontes de beta-caroteno, que são as fontes vegetais, é a vitamina A pré-formada, onde vai se formar a vitamina A, porque a vitamina A já formada, que é o retinol, existe nos alimentos de origem animal, principalmente nas vísceras. Então é importante a criança receber fontes de beta-caroteno, que a gente tem na cenoura, na abóbora, na manga, todas essas frutas e legumes e frutos alaranjados, amarelos. A gente tem que se ligar que uma dieta vegetariana é totalmente capaz de suprir as necessidades da criança ou de qualquer ser humano em qualquer fase da vida. Não estou aqui para defender uma dieta vegetariana, fazer você parar de comer carne, parar de dar carne para o seu filho. Eu só estou dizendo que existe uma diversidade na alimentação, uma diversidade na preferência, que a criança às vezes se mostra mais apta ou não a consumir tal alimento e o pai e a mãe não tem que pirar em relação a isso. Se o seu filho estiver evitando, não preferir, não quiser a carne ou qualquer alimento de origem animal, saiba que ele pode ser super saudável tendo uma dieta vegetariana. Vamos respeitar as individualidades que a gente tem por aí, não é mesmo? Gente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar fazendo esse vídeo com vocês, de você estar assistindo esse vídeo agora. Marque um gostei se você gostou, compartilha, manda perguntas, sugestões, siga o canal e é isso. Tamo junto sempre. Muito obrigada. Um beijão.